Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um fundo que eu acredito que poucos de vocês já ouviram falar sobre ele. É o SNEL 11, o fundo da Suno, né? O Suno Energias Limpas e Renováveis. É um fundo que está passando por processo de IPO, vai começar por agora, e muitos de vocês vêm me pedindo para falar sobre ele, algumas pessoas me mandam no privado, perguntando muito por um ponto que eu acho que é o ponto principal que chama a atenção de todo mundo, além da tese bem diferenciada, diga-se de passagem, é o retorno projetado, né? Retorno de 20% ao ano. Isso aí tá deixando todo mundo doido, porque como assim, né? Um fundo pagar 20% ao ano? Galera, 20% ao ano, para você ter ideia, é assim, é absurdo, é o fundo pagar próximo de R$ 2, base 100, né, pagando próximo de R$ 2 todo mês. Então, bem elevado, né, bem elevado. Então, para você que quer dar uma olhada, a gente vai dar uma olhada em todos os materiais. Peguei vários materiais aqui que eu tenho certeza que nenhum youtuber tem, até porque nenhum youtuber ainda falou sobre o assunto. Eu vou ser aí, de fato, o primeiro a trazer material sobre esse fundo. Então, vamos conversar um pouquinho sobre ele, entender o que é esse fundo e como que vai chegar nesse retorno de 20% ao ano. Eu acho que é o ponto principal que todo mundo quer entender, né? Esse fundo, pessoal, vai ser um fundo que vai investir no desenvolvimento, então já fiquem ligados, desenvolvimento de, como eu posso chamar, de uma fazenda de energia solar. Então, a gente vai ter que ter essa foto aqui ilustrativa, né? É uma área que você pega, coloca várias placas solares e aí você faz as pequenas usinas de geração distribuída de energia solar. E o fundo, ele vai entrar desde o desenvolvimento. Então ele vai chegar do zero, então vai ser aquela coisa, você vai pegar lá os seus R$ 500, né, a aplicação mínima são 5 cotas, então você vai botar seus R$ 500, vai entregar na mão da Suno, ela vai pegar esse dinheiro e vai do zero construir tudo, fazer tudo. Por isso que a gente tem um retorno mais elevado. Por quê? Porque de fato temos desenvolvimento. Quando eu falo com vocês em alguns vídeos de fundos de desenvolvimento que o retorno deveria estar sendo maior por ser equity diretamente, é isso que eu falo. O retorno de uma operação de equity, uma operação que você tem todo o risco de construção, todo o risco de custo de obra variando, o risco do negócio chegar lá na frente e tiver um cenário diferente do que você projetou, enfim, todos esses riscos, eu já comentei isso em vídeos, né, que tem que ser um retorno, tipo assim, para mais de 15% para valer a pena. Tem vários fundos de desenvolvimento aí que a gente pega, desenvolvimento residencial, não tem nada a ver, mas fazendo uma comparação, que estão pagando aí tipo 15%, no máximo, quando muito, pagam 15% ao ano, que para mim não faz sentido. Esse tipo de retorno faz total sentido para entrar aí no risco do equity. Então, como é que vai funcionar esse fundo? Ele vai, como eu já falei, vai construir do zero, são aí o painéis solares de geração distribuída de energia. Bem interessante. Ele fala um pouco aqui da Suno. Vamos entrar um pouco no que é a geração distribuída. Deixa eu pegar aqui, ó, eu peguei aqui um pouco ó, sobre isso. Entenda a diferença entre geração de energia solar centralizada e distribuída. Então ele explica, ó. Geração distribuída é a geração de energia realizada por sistemas geradores que ficam próximos até mesmo na própria unidade consumidora, casas, empresas, indústrias interligadas à rede elétrica pública. Então, são várias pequenas centraizinhas solares, enfim. Não é algo gigante. Eu vou deixar esse link também na descrição para quem quiser dar uma lida. Vamos aqui para o material publicitário. Então ele explica um pouco sobre a Suno, né? E tal. Isso aqui a gente já conhece a Suno, não vou perder tempo com isso. Aqui ele fala um pouco da matriz energética brasileira. E a gente sabe tanto que a energia eólica quanto a energia solar fotovoltaica está tendo um crescimento muito forte. A gente vê isso, tá? É um crescimento muito forte, galera. Vocês sabem, né, que eu sou piloto, que eu viajo aí pelo país inteiro, e no Nordeste, norte de Minas, esse fundo, de fato, digamos, o imóvel, né, vai ser lá no norte de Minas, na região de Minas Gerais está com uma demanda muito forte e tá com vários incentivos fiscais e tal. Enfim, essa região ali, pra cima do norte de Minas, ali, pra cima de Montes Claros, pra quem conhece, pra cima de Montes Claros até o Nordeste, tem muita coisa de energia solar, energia eólica. Então, tá crescendo muito forte isso aqui. Esse fundo, pessoal, ele tá muito mais próximo de um FIPE do que qualquer outra coisa. Porque ele vai ter todo o risco
da operação, de lá, desenvolver o negócio e tal. Ele é muito mais próximo de um FIPE. Então é um ponto legal, né? Ele acaba sendo um FIPE para investidor em geral, não tem aquela trava chata do investidor qualificado do FIPE, né? Enfim, vamos seguindo. Aí ele coloca aqui, ó, crescimento do mercado de geração distribuída solar. Aí ele tem aqui uma comparação, né? Usinas eólicas, retorno alvo de 10 a 12%. Solar centralizado, 10 a 12%. Nuclear, 10 a 15, 12 a 15%. Solar distribuída, 25 a 35%. Então é um baita retorno. É um baita retorno. Tem um ponto, né? Que a energia, a tecnologia de placas solares vem evoluindo bastante. A gente tem, por exemplo, o Elon Musk que está fazendo aquela telha solar. Nem sei qual estágio que está aquele projeto, mas ele está fazendo. E no passado, uma das coisas que inviabilizava a energia solar era de fato os custos dos componentes, né, das peças, que a gente até consegue ver nesse gráfico aqui. Era $480 o quilo lá em 2008 e hoje está aí R$40, então caiu muito. Isso viabilizou bastante a energia solar, né? A gente consegue ver retorno-alvo, margem acima de 80%, tiras de 25% a 35%. Bem interessante. Teve um marco regulatório, né, que fez com que esse tipo de investimento fosse possibilitado, né? Então ele coloca lei, estabelece cobrança de tarifas e tal, sistema de distribuição por parte de micro e mini geradores de geração distribuída. Então, bem interessante, né? Um marco legal aí de janeiro de 22. Marco legal da micro e mini geração de energia. Vários marcos legais que a gente teve aí nesses últimos 4 anos que foram muito bons, e esse é um deles, né? Esse é um deles. E a gente vendo, né? Vindo para a indústria de fundo imobiliário. Então, ele coloca, ó, geração distribuída, modelo descentralizado e perto do consumidor. Então a gente tem aqui, ó, como funciona no Brasil, né? Poucas usinas de grande porte, as hidrelétricas grandes que a gente vê, aí, ó, perdas com o transporte de energia, tarifa e tudo mais. E o geração distribuída? Pequenas usinas, próximas do consumidor, redução de perdas. E aí a gente vê aqui a energia saindo, né, da usina, indo para a CEMIG, que é a companhia aí de energia aqui de Minas Gerais, e indo para as casinhas da galera, né? Aqui ele explica um pouco de modelo de tarifa e tudo mais, alguns descontos que tem para o consumidor. Aqui a gente vê, ó, Minas Gerais é o primeiro no ranking nacional de geração distribuída, e tem aí principais diferenciais do estado: legislação favorável, isenção de ICMS, ausência de chuvas e topografia. Muito norte de Minas, galera, não chove, é tudo plano. Eu posso falar para vocês, né, eu conheço relativamente bem a região. Eu voei para o fazendeiro há muitos anos atrás, eu voei para o fazendeiro lá no norte de Minas, então eu conheço a região. E é assim, é um calor sem condições. É absurdo de quente aquele lugar. Aqui, ele explicando um pouco do fundo, né? Então, ó, parceiros envolvidos via sociedade e contratos fortes para mitigação de riscos em todas as fases do projeto. Plantas de geração fotovoltaica, a gente tem a parte de gestão, empresas de segmento de energia, consultores, especialistas da Suno e o próprio fundo. Eles trouxeram essa consultoria dessa empresa, né, Centro Brasileiro de Infraestrutura, bem interessante aí, essa CBE Advisory. Tem aqui um pouco das pessoas que estão pela frente da empresa. Quem quiser depois pesquisar o currículo dos caras, eu já dei uma olhada, bem interessante, né? Eu marquei os pontos principais, 40 anos no setor de energia, o cara entende, acho que ele entende um pouquinho, né? E aqui a Suno, né? E aí a gente pode se perguntar, pô, mas a Suno, o que a Suno entende de energia para estar se envolvendo nesse negócio? O que o Vitor e a Amanda, né, que são os dois aí personagens que mais aparecem pra gente da Suno, entendem de energia e tudo? Como é que a Suno vai tocar isso e tal? E aqui tá o ponto. Eles trouxeram um especialista em energia solar. Da mesma forma que a gente tem um especialista na Suno pro SNEG, a gente tem agora o especialista da Suno para a parte de energia solar. Então, bem interessante isso. Bem interessante. Você tem que ter uma pessoa de fato na gestora para fazer aí tocar o negócio, né? Tem que entender. Enfim,
Vamos seguir aqui. Eu vou pular algumas coisas, galera, que é muita coisa. Vamos pro cascalho, que é o que sei que vocês querem, né? Querem saber. Então vamos lá. Rendimentos estimados, análise montada aí sobre o investimento mínimo de 5 cotas, R$ 500. Então ele coloca aqui o rendimento médio por ano. E pra gente ter uma ideia, né? Quanto é que 5 cotas vão gerar. E o rendimento médio por mês. Então, por exemplo, no ano 1, o fundo vai distribuir R$ 5 por mês, né? Ele vai distribuir o total, né? R$ 5,01, né? Com as 5 cotas. Então vai dar mais ou menos R$ 1 por cota. Já no ano 2, já vai dar algo próximo de R$ 2 por cota, lá, R$10,40, e no ano R$ 125. E por aí vai. E aí vai estabilizar assim mais ou menos um patamar de R$ 8 aí. Por mês, né, considerando essas 5 cotas, que dá algo mais ou menos próximo de 1,50 por aí. Então, bem interessante. Aqui alguns dados da gente ver do fundo. Taxa de administração de 1,20, de fato, uma taxa um pouco mais elevada do que a gente está acostumado, principalmente na Suno, que trabalha com taxas baratas. A questão da taxa de performance também, que a gente não vê em fundos da Suno aparecendo aqui. Uma taxa de fato puxada, mas eu acho que o ponto principal também é que a gente tem que entender o que gerou essas taxas, né, fora aí do universo da Suno, que foi muito a questão dessa parceria do consultor, né, esse consultor especializado, e desse player aqui. Então esses players fizeram com que saísse um pouquinho. Claro, a Suno tá meio que também, a gente pode falar, saindo um pouco do escopo, né, entre aspas, que é o que a gente estava acostumado, né, de FOF, de fundo de CRI, e aí ela trouxe pessoas para executar essa questão. Né? Ela não quis pular de cabeça, vamos fazer aqui a gente, e bom, não, ela trouxe pessoas, e essas pessoas têm um custo, né? Enfim, temos um cronograma aqui da oferta. Deixa eu pegar até um aqui que eu grifei que tá melhor, ó. Temos um cronograma da oferta. Então, o início do período de reserva começa no dia 21/11, então hoje é dia 18, então daqui a pouquinho. O prospecto definitivo sai no dia 14/12 e a liquidação no dia 23/12. Então aí tem praticamente um mês aí até a data de liquidação dessa oferta, né, pessoal? Então, bem interessante essa pegada do fundo. O fundo vai ter um retorno, assim, se seguir esse estudo de viabilidade bem elevado. E lembrando, pessoal, o que a gente tem que falar também, é um fundo que vai ter um retorno mais lá para frente. Não vai ser algo que se, botei o dinheiro, vai passar 3 meses que o fundo nasceu, que já vai ter retorno. Não, é um negócio mais pensando um pouquinho mais no médio por longo prazo. Também é uma coisa que é característica, por exemplo, de FIPEs, não de FINFRA, FINFRA é outra coisa, mas FIPE tem muito disso, galera. Você vai investir em FIPE, para quem não conhece FIPE, você vai investir no FIPE, o retorno, alguns deles, assim, tipo, 2030 você vai ter um retorno de 2, 3, 4%, mas por enquanto não, por enquanto é um retorno um pouco mais baixo. Então tem essa questão. Um outro ponto que a gente tem que mencionar aqui, vai ter um lock-up para negociação, então a partir do momento que você colocar dinheiro, suas cotas vão ficar travadas, elas não vão ser, digamos, convertidas, né? Então se captar até 125 milhões, 12 meses, se captar até entre 125 e 250, 15 meses, e acima de 250, que é o que eu acredito que deve captar, vai ser aí 18 meses de lock-up. E aquela coisa, né? Vai ter essa questão que é diferente. Eu tô pegando os pontos que são os diferentões aí, porque eu sei que isso vai acabar, digamos, incomodando aí alguns, porque vão ficar com o dinheiro travado, mas é aquela coisa, tem que pensar no longo prazo. Eu vou pegar aqui para vocês, ó, eu tô aqui procurando o estudo de viabilidade que está no final do prospecto. Deixa eu pegar ele aqui pra gente. Galera, por isso que é legal saber ler os prospectos, entender e tal. Não passei tanto pelo prospecto, peguei só os pontos importantes pra gente conversar. Então, o fundo vai desenvolver essas... Eu vou chamar de fazenda solar, né? Acho que é mais fácil vocês entenderem. E aí o que acontece? Quando você desenvolve esse tipo de fazenda, digamos assim, e fica com ela, né? E não vende nem nada do gênero, você consegue ter esse retorno de 20%. E aí, se você vender, você consegue vender pelo dobro do preço praticamente. Então, se você investe, vou investir 100 milhões nisso aqui,
e vou só vender, você já bota aí 200 no bolso. Conversei com algumas pessoas que mexem nesse setor de energia e tudo, que trabalham com esse desenvolvimento de questão de energia, eles me explicaram um pouco sobre esse assunto. Então, facilmente você consegue dobrar, né? E aí você imagina um ponto, não tem isso no prospecto, mas eu estou aqui imaginando. O fundo vai construir, né, essa fazenda solar, né? E aí o fundo começa com essa fazenda solar, vai desenvolvendo e tudo. Imagina se ele vai e pega e vende parte dela. Pega um lucro e distribui para os seus cotistas. Dá para fazer isso. São várias possibilidades que não foram nem listadas aqui no prospecto. O fundo também pode, pessoal, em algum momento, ele pode utilizar de alavancagem para crescer e se desenvolver ainda mais. Até porque esse tipo de dívida, né, dívida no setor de energia, é uma dívida que você consegue num preço bem legal lá no BNDES, tem vários incentivos e tal, é bem interessante. Então você consegue pegar a dívida também, uma taxa legal. Então também tem essa questão de uma possível alavancagem futura e tudo, que mostrar para vocês. Olha aqui, ó, dividend yield do fundo, já considerando os custos, né? Ano 1, 12%, ano 2, 25%, 23%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, que é o que ele vai manter. Cara, muito alto, de fato, esse rendimento de 1,54% ao mês, né? Que vai ser aí o patamar, digamos, de recorrência dele. Então, é aquela coisa, você vai colocar grana, entenda isso, só no ano 2 que você vai começar a receber de fato. No ano 1 ainda vai ter um yieldzinho como se fosse um fundo de papel, né? Mais de boa. Mas, lembrando, médio por longo prazo. É um retorno mais lá pra frente. Já comentei sobre os riscos de equity que tem. De fato, é um fundo que, no primeiro momento, né? Aqui tem alguns recortes que estão naquele material que eu mostrei pra vocês. É um fundo que, no primeiro momento, vai ter um risco mais elevado, porque tem um risco de obra. Você sabe como é que é, né? Os custos e tal, enfim, todas essas questões. Mas depois de um tempo que as obras estiverem prontas e o risco de obra acabar, é só o risco de operação do negócio. E aí a gente consegue ver esse retorno. Galera, acho que é isso, já falei muita coisa. Vou deixar alguns links com esses materiais e tudo para vocês, os links do site do fundo também. Dá uma lida com calma, uma analisada, como é que vai ser. Mas é um fundo bem diferente do que a gente está acostumado. Pô, fundo de energia não tem nenhum fundo que chega próximo disso, a não ser os FIPEs. Tem FIPE que investe nisso aí, mas para investidor em geral não tem nada igual. E é muito interessante, porque a gente vê a indústria de fundo imobiliário evoluindo, indo para outras direções aí que a gente não imaginava. Muito se falava, né? Fundo de posto de gasolina, não sei o que. Não se comentava de um fundo disso aqui. Então, é um fundo bem diferente, bem pioneiro aí. Eu espero que, de fato, nos próximos meses, próximos anos e tal, a gente tenha cada vez mais fundos como esse. Pessoal, fundo de infraestrutura, energia, essas coisas tem que ser fomentado no Brasil. A gente tem um déficit assim escroto. Eu mostrei para vocês isso no último vídeo que eu gravei do CPTI. Nos próximos 10 anos precisa investir algo em torno de 300 bi por ano para suprir a necessidade. Então, ou o governo, né, as instituições colocam a mão na consciência e entendem que não vão conseguir fazer sozinho, porque de fato o Brasil não consegue fazer isso sozinho, e traga o mercado e os investidores para a jogada e fala, cara, faz vocês, porque eu não tenho competência para fazer nada. Aquela coisa, né? O governo, se deixar um deserto na mão deles, faltarei em pouco tempo. No mais, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Leiam os materiais do fundo. Dei uma passada bem rápida explicando um geralzão do que é o fundo, dos riscos e tudo mais. É aquela coisa, você já viu algumas vezes alguns anúncios, né, de participe de uma fazenda de energia e tal. Já viu isso. Agora você vai poder entrar no ativo listado em bolsa, né? Bem interessante. Então, galera, fica aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui!